Existe um país que parece desafiar a lógica, um lugar onde trens chegam com segundos de precisão, enquanto templos construídos há mais de 1000 anos continuam recebendo o visitante todos os dias, onde ruas extremamente movimentadas convivem com jardins tão silenciosos que parece possível ouvir o vento, onde máquinas vendem praticamente qualquer coisa, onde robôs atendem clientes, mas antigos rituais continuam sendo preservados exatamente como eram séculos atrás. Tudo isso faz o Japão parecer quase um mundo à parte. E talvez você já tenha pensado isso. Por que justamente o Japão? Porque ele parece tão diferente de qualquer outro país? Foi a tecnologia, a cultura, os animes? Ou existe alguma coisa muito mais antiga que explica tudo isso? Para responder essa pergunta, precisamos voltar muitos séculos no passado. Porque a resposta começa quando o Japão decidiu desaparecer do mundo. Hoje, viajar para o Japão leva poucas horas de avião, mas durante boa parte da história, chegar até aquelas ilhas era uma tarefa extremamente difícil. O Japão é formado por milhares de ilhas, cercado pelo oceano, protegido naturalmente pelo mar durante séculos. Essa geografia influenciou praticamente tudo, enquanto muitos países dividiam fronteiras terrestres. O Japão permanecia relativamente isolado. Novas ideias demoravam para chegar. Invasões eram muito mais difíceis. Isso permitiu que sua cultura crescesse de uma maneira única. Mas ainda existiam contatos com outros povos, com a China, com a Coreia, com comerciantes portugueses. O Japão ainda fazia parte do mundo, até que algo aconteceu. Algo que mudaria completamente sua história. O governo tomou uma decisão tão radical que até hoje parece difícil de acreditar. Eles fecharam o país, quase completamente. Imagine se um país inteiro simplesmente parasse de conversar com o resto do planeta. Foi exatamente isso que aconteceu. No início do século XVII, o Japão vivia um período de guerras internas. Depois de décadas de conflito, o shogunato Tokugawa finalmente conseguiu unificar o país. Mas havia um problema: a influência europeia crescia rapidamente. Missionários cristãos chegavam em grande número. Comerciantes portugueses traziam novas ideias, novas crenças, novas alianças. E o governo começou a enxergar tudo isso como uma ameaça. Então, em 1639, foi implantada uma política conhecida como Sakoku, literalmente, país fechado. A partir daquele momento, o Japão restringiu severamente a entrada de estrangeiros. Japoneses não podiam sair livremente. Quem saísse, em muitos casos, nem poderia voltar. O comércio internacional foi reduzido ao mínimo. Durante mais de 200 anos, o Japão viveu praticamente separado do restante do planeta, enquanto a Europa passava pela Revolução Industrial. Enquanto novas máquinas mudavam o mundo, o Japão seguia outro caminho. E é justamente aí que começa a surgir o país que conhecemos hoje. Mas esse isolamento não duraria para sempre, porque um dia navios apareceram no horizonte e nada voltaria a ser como antes. Era julho de 1853. Pescadores e moradores das regiões costeiras perceberam algo em comum. 4 enormes navios aproximavam-se lentamente. Sua fumaça escura chamou tanta atenção que ficaram conhecidos como os navios negros. Eles eram comandados pelo comodoro americano Matthew Perry. Sua missão era simples: convencer o Japão a abrir seus portos. Mas convencer talvez não seja a palavra certa. A presença daqueles navios era uma demonstração clara de força. O mundo havia mudado e agora batia a porta do Japão. Depois de mais de 2 séculos de isolamento, o país foi obrigado a se abrir novamente. E era impossível imaginar o impacto que isso teria, porque o Japão precisava tomar uma decisão: copiar completamente o Ocidente ou preservar sua própria identidade. A resposta surpreendeu o mundo. Poucos países passaram por uma transformação tão rápida quanto o Japão. Em poucas décadas, ferrovias foram construídas, fábricas surgiram, o sistema educacional foi reformado, o exército foi modernizado, a indústria cresceu. O país estudou atentamente a Europa, os Estados Unidos e adotou muitas de suas tecnologias. Mas existe um detalhe que talvez explique por que o Japão parece tão diferente até hoje. Durante séculos, enquanto o país permanecia isolado, algo muito maior também crescia: suas histórias, suas crenças e seus medos. Porque muito antes dos animes, antes dos arranha-céus, o Japão era conhecido como um dos folclores mais ricos e mais inquietantes do mundo. E algumas dessas histórias continuam sendo contadas até hoje. Para muitas culturas, monstros vivem em lugares distantes. No Japão, eles podiam estar em qualquer lugar.
nas montanhas, nas florestas, nos rios, dentro das casas, até mesmo escondido em objetos antigos. Essas criaturas eram chamadas de yokai. Algumas protegiam pessoas, outras enganavam viajantes, algumas simplesmente observavam. Mas havia criaturas muito mais perturbadoras. Enquanto em muitas partes do mundo antigas lendas foram desaparecendo com o tempo, no Japão elas continuaram vivas, passando de geração em geração, como parte da cultura. Durante séculos acreditou-se que montanhas, rios, florestas e até objetos antigos podiam esconder presenças invisíveis. Algumas protegiam as pessoas, outras apenas pregavam peças, e algumas eram temidas. Essas criaturas receberam o nome de yokai. Não eram apenas monstros, era uma forma de explicar o desconhecido, o que não podia ser visto, nem compreendido. Com o passar do tempo, novas histórias surgiram. A lenda de uma mulher que escondia o rosto atrás de uma máscara, conhecida como Kushisaki Onna, o espírito de uma estudante que vagava pelas ruas durante a noite, chamado Teki Teki. Ou a misteriosa Yuki Onna, uma figura que, segundo o folclore, aparecia silenciosamente em noites de neve. O curioso é que essas histórias nunca foram apenas formas de assustar crianças. Elas carregavam avisos, explicavam fenômenos, falavam sobre respeito à natureza, solidão, culpa e até sobre escolhas humanas. Talvez seja por isso que o terror japonês parece tão diferente daquele que conhecemos no ocidente. Aqui o medo raramente aparece de repente. Ele cresce devagar, no silêncio de um corredor vazio, no som do vento entre as árvores, em uma casa abandonada ou na estranha sensação de que existe alguma coisa observando a gente, mesmo quando não há ninguém por perto. E talvez seja justamente isso que faz o Japão parecer tão diferente, porque mesmo depois de séculos de mudanças, essas histórias nunca desapareceram completamente. Elas continuam presentes nos festivais, templos, nas pinturas, nos livros, nos mangás e na memória coletiva de um povo que nunca abandonou completamente seu passado. Talvez o Japão não pareça diferente apenas porque preservou seus prédios ou suas tradições. Talvez ele pareça diferente porque preservou também a sua maneira de imaginar o desconhecido. E quando um país consegue manter vivo não apenas suas construções, mas também suas histórias, ele deixa de ser apenas um lugar no mapa. Ele se transforma em algo que parece pertencer a outro tempo.